início à solenidade, passaremos à composição simbólica da mesa diretora dos trabalhos. Representante distrital da Interact e diretora do evento, Luísa Golim. Vice-representante distrital e diretor do evento, Nicolas Richter. Representante distrital da Interact eleita e diretora do evento, Naeli Dutra. Vice-representante distrital eleita e diretora do evento, Vanessa Keppel. Chairwoman distrital de Interact eleita, Sandra Pick. E Chairman distrital da Interact, Edson Tussi. Para darmos início aos treinamentos, chamaremos o diretor-geral da MJO Interact Brasil, gestão 2020-21, Guilherme Isper, para que ministre o treinamento de compreensão internacional. Muito bem, consegue me ouvir? Bom, muito boa tarde a todos. É com grande prazer que eu tenho aqui a honra, o privilégio de conversar com vocês um pouquinho sobre a internacionalidade da organização, a internacionalidade Rotary. Antes de mais nada, eu quero cumprimentar a nossa RDI, Luísa Golim, querida amiga, que tem feito um trabalho extraordinário no distrito de vocês, em todo o Brasil. A RDI eleita, Naeli Dutra, cumprimentando essas duas interactianas de destaque. Eu cumprimento cada um de vocês e cumprimentando o meu querido amigo Tussi, cumprimento todos os rotarianos e rotarianas aqui presentes, a presença de vocês é essencial. Vejo também a Sandra aqui, muito boa tarde. Então eu quero hoje conversar com vocês de uma forma bastante informal, tá? É domingo, acabei de terminar o meu prato de feijoada tradicionalíssima de domingo aqui em Curitiba, num dia bastante ensolarado, então as circunstâncias todas me deixam extremamente feliz de conversar com vocês, mas ainda mais feliz porque eu encontro muitos amigos nessa sala. Agora, ligando a câmera, inclusive, Cecília, minha companheira de Interact Brasil. Enfim, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre, como eu já disse, a área internacional da nossa organização, compreensão internacional e como nós, interactianos, somos importantes em uma esfera global, em uma esfera internacional, tá? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. E é o seguinte, eu não sei quanto tempo eu tenho exatamente, eu sei que eu tenho um treinamento 4 horas, ou 4:10, então eu vou falar aqui o tempo de sempre, que são 15, 20 minutinhos, tudo bem? Esse é o tempo que eu tenho, alguém consegue me confirmar? Então, isso hoje tu tem uns 40 minutinhos, então pode falar bem ótimo. tranquilo. Então posso até abrir para perguntas. Obrigado, Nayeli. Vamos começar assistindo esse vídeo aqui? Tá dando para ouvir? Uma visão Tá compartilhada. rodando? Sim. 1944. Em todo o globo, nações assistiam com horror à devastação causada pela Segunda Guerra Mundial. Mas mesmo com batalhas em ebulição, líderes globais planejavam uma nova era e uma organização em prol da paz no pós-guerra. O Rotary International, há muito comprometido com a cooperação e a paz mundial, vinha aumentando a conscientização sobre a união das nações, publicando artigos e panfletos para incentivar a discussão. Finalmente, em junho de 1945, os olhos do mundo se voltaram a São Francisco, quando representantes de 50 países se reuniram para assinar a Carta da ONU. The Conference of the United Nations on International Organization is now convened. Em meio à reunião, os representantes liam manchetes que proclamavam o fim da guerra na Europa. A convite do secretário de Estado norte-americano, o Rotary International enviou 11 rotarianos para servirem como consultores da delegação dos Estados Unidos. Entre eles estavam 2 ex-presidentes do Rotary, Alan Albert e Tom Davis. Na verdade, havia rotarianos e associados honorários de todo o mundo. Alguns como representantes oficiais de suas nações e outros como consultores. Ezequiel Padilla liderou a delegação do México. O rotariano Carlos Rômulo representou as Filipinas e serviria mais tarde como presidente da 4ª sessão da Assembleia Geral da ONU. The Charter of the United Nations is a solid structure upon which we can build for a better world. History will honor
Houve uma cerimônia triunfante quando os representantes assinaram a carta para suas nações. Joseph Salem, do Líbano, foi apenas um dos rotarianos que assinaram a carta em nome de seus países. O secretário de Estado dos Estados Unidos, E.R. Stettenius, foi um dos signatários dos Estados Unidos. Mais tarde, ele descreveu o convite ao Rotary International como um reconhecimento do papel prático que os associados do Rotary desempenham e continuarão desempenhando no desenvolvimento da compreensão entre as nações. A participação do Rotary na Conferência de Fundação da ONU foi apenas o começo de uma colaboração humanitária que continua até hoje. Com uma visão compartilhada desde o início. Bem, deu para escutar e rodou certinho? Só eu que fico arrepiado quando eu vejo esse vídeo? Não? Alguém mais ficou emocionado aí? Esse vídeo me mostra que o Rotary, muito mais que a nossa casa, o Rotary, muito mais que a nossa família, é a alma do mundo. É a esperança máxima em um mundo pacífico, é a esperança máxima em um mundo sem guerra, onde as pessoas se unem, entram em ação e se conectam, não somente pelos abraços, mas pelos corações. E é isso que a gente vai fazer hoje. Eu não posso estar aí tomando um chimarrão com vocês, mas eu posso estar aqui abrindo meu coração e me conectando com todos para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre o que o Rotary já fez em trabalho de acordo com a compreensão internacional e a nossa importância em tudo isso. Tá? Então, vamos juntos nessa jornada. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão sair daqui com uma visão diferente de Rotary e uma visão diferente de mundo. Vou compartilhar os meus slides agora e aí a gente vai começar a conversar. Eu já vou explicar um pouquinho mais desse vídeo, tá? Não foi um vídeo aleatório que eu passei. Obviamente que vocês já viram o sentido internacional, mas a gente ainda vai conversar um pouquinho. Passando aqui, uma brevíssima apresentação sobre mim. Eu sou o Guilherme Isper, sou membro do Comitê Internacional do Interact para a Próxima Gestão e sou um rotarado, tá? Então, eu gosto muito de Rotary, sou um apaixonado pelos programas, sou um apaixonado pela organização, gosto de falar sobre Rotary, então, por favor, sintam-se bastante livres, caso vocês queiram mandar uma mensagem futuramente para a gente conversar sobre isso. E eu inicio essa apresentação de slides com a seguinte frase: quando uma pessoa, uma seita, um certo grupo ou uma nação odeia e despreza outra pessoa, grupo ou nação, é porque simplesmente não conhece aquelas que são o objeto de seu ódio. Ignorância é uma ameaça à paz. Quem disse isso foi o Paul Harris, fundador do Rotary. Veja que ele era um homem muito visionário. Então, se as organizações, se as pessoas, se os países têm ódio contra alguma outra pessoa, contra alguma outra organização, tem um motivo apenas. Eles desconhecem o objeto. Vamos simplificar? Se você odeia uma pessoa, e odeia uma palavra extremamente forte, o ódio é extremamente forte, você só tem esse sentimento porque você não conhece aquela pessoa. Você não conhece o objeto. E a gente tem que sair dessa premissa quando a gente vai estudar história internacional, principalmente história internacional de Rotary. Tá? Então, eu quero que a gente saia daqui com o mesmo princípio. Qual que é o princípio de vida? Vamos colocar aqui a prova quádrupla, que todos vocês conhecem, que não é para eu apontar para a Luísa, ou Luísa, você está descumprindo a prova quádrupla, mas é para eu olhar no meu Guilherme interior e falar, poxa, Guilherme, eu acho que a prova quádrupla não está sendo seguida aqui. Os nossos objetivos, os nossos core values, como a gente diria em inglês, diversidade, liderança, companheirismo. E a gente sai dessa premissa para estudar o Rotary, o mundo e a compreensão internacional. E aí, eu quero falar um pouquinho para vocês, e essa é uma apresentação bastante pessoal, porque eu quero mostrar para vocês a minha experiência com o Rotary.
E por que que eu valorizo tanto a experiência internacional em Rotary, tá? Esse cara de camisa azul sou eu, tá? Com o cabelo um pouco mais longo e alguns anos mais jovem, mas sou eu. E foi nesses momentos que vocês estão vendo nessas fotos que eu aprendi que o Rotary de fato é internacional. Nessa época, não existia pandemia ainda. Vocês estão vendo, a gente está próximo, a gente não está usando máscara. E aí, antes da pandemia, o que a gente conhecia? Nosso clube, nosso distrito e algumas pessoas da Interact Brasil. Poucas. Os RDIs em um nível maior, os comitês da Interact Brasil em um nível maior, o conselho diretor em um nível maior, mas vamos falar do Interactiano base, que somos todos nós. Não sabia que existiam outros clubes, a gente não conhecia outras pessoas. Porque é 1% do Interact brasileiro que vai numa conferência multidistrital. É 1% do Interactiano brasileiro que vai em uma conferência de outros distritos que não seja o seu próprio. E aí, na pandemia, na IL, a gente aprendeu que eu posso participar de uma reunião de qualquer país do mundo, de qualquer parte do Brasil. Basta eu querer, achar o link e acessar. Mas eu estou falando de um mundo pré-pandêmico. E olha essas fotos aí que eu estou mostrando para vocês. Vocês conhecem esses dois, né? Esses outros dois senhores, o Mark e o Barry. Eu vou falar... Opa! E eu vou falar para vocês o que eles me ensinaram depois. Esse aqui, o de gravata, é o Sushil Gupta, que era para ser presidente esse ano, né? Infelizmente, ele não pode assumir. O Peter, que foi tesoureiro, esse aqui é um Rotary Club que me hospedou nos Estados Unidos. E por que eu estou mostrando essas fotos para vocês? Para dizer o que eu aprendi tirando essas fotos. E eu queria, se vocês me permitem, ensinar para vocês isso. Que o Rotary não é sobre tão somente a experiência do Guilherme. O Rotary não é só sobre a experiência da Priscila. Não é só sobre a experiência do Interact Clube de Cerro Largo. Não é só sobre a experiência do Tussi, da Cecília. O Rotary é sobre a experiência coletiva das pessoas. Rotary é sobre essas 46 pessoas conectadas, pensando em fazer o bem e fazendo o bem. Então, a gente basicamente abdica do nosso ego interior, do nosso narciso interior, para começar a pensar de uma forma global. Para mim, está bastante confortável. Mas ir para uma comunidade carente a 10 minutos da minha casa? Para mim, não falta comida. Mas e para o meu companheiro interactiano, que o pai perdeu o emprego? Não é? Pensar o coletivo, pensar a comunidade, pensar o mundo. E se vocês saírem daqui sabendo uma coisa, eu queria que fosse isso. O interactiano, ele pensa como o todo, ele pensa o coletivo. Alguém aqui já foi presidente? Levantem a mão aí, quem já foi presidente comigo. Ótimo. Na minha tela aqui, vejo pelo menos 4 pessoas. Quando vocês foram presidentes, se você colocava só a sua opinião na mesa, os associados ficavam felizes? Se você não perguntava, se você não consultava? Não. Óbvio que não. Óbvio que não. Porque quando a gente é presidente de clube, a gente tem que pensar o coletivo, a gente tem que pensar no clube e pelo clube. E a ideia aqui é a mesma. Então, primeira lição que eu queria colocar para vocês é: vamos começar a pensar o todo. Não só pensar no meu Interact Club, na minha pessoa, no meu projeto, na minha doação, no meu conhecimento. Mas vamos pensar no coletivo, no todo, no distrito, no Brasil e no mundo, tá? E aí agora vocês vão entender um pouquinho melhor porque eu mostrei aquele vídeo. Vocês estão reconhecendo essa foto, né? E estão reconhecendo essa carta. Alguém aqui quer seguir pela diplomacia? Alguém tem interesse em seguir a diplomacia aqui? Manda no chat se alguém tem interesse aí, ir lá para o Colégio Rio Branco, entrar no Itamaraty, ser diplomata, ser embaixador.
Pena que não tem aqui, senão eu ia pedir para essa pessoa me ajudar. Mas, basicamente, esse foi um dos momentos mais importantes da história. Oi, Luísa. E tem duas, a Stephanie e a Nathalie. Ótimo, Nathalie e Stephanie. Vamos lá. Vocês podem ligar o microfone ou não? Eu queria tornar essa apresentação um pouco mais interativa. Sim, podemos. Pelo menos eu posso. Tá, a Nathalie, né, que tá falando. Isso. Tá. Por que você quer seguir a vida diplomática? Justamente porque é uma maneira muito direta de trazer um impacto legal no mundo inteiro. Certo. Muito bom. Impacto. Essa palavra é importante. Eu já vou falar dela. Stephanie, você consegue ligar a câmera, o microfone? Oi, sim, eu acredito que seja basicamente a mesma coisa. Eu sempre me importei muito com os problemas que o mundo possui, e eu acho que é uma maneira bem direta, como a Nathalie falou, de talvez tentar mudar isso ou resolver acordos internacionais para que isso seja uma mudança futura, né? Em diversos aspectos. Ótimo, obrigado pela contribuição de vocês duas, e era exatamente isso que eu queria. A Nathalie pegou no ponto exato que eu queria conversar com vocês, que é impacto. E a Stephanie, ela falou justamente de solucionar eventuais conflitos, né? De ajudar as comunidades, de ajudar as pessoas. E essa carta, a Carta de São Francisco, ela é um exemplo de impacto internacional. O mundo estava devastado, vocês viram no vídeo, após uma guerra, e aí as pessoas se juntaram para justamente pensar o coletivo. A gente precisa de algo maior, e eles acabaram chamando de Organização das Nações Unidas, as Nações Unidas, a ONU. E vocês viram a importância que o Rotary teve, né? Olha só essa parte em laranja. Isso aqui foi na revista do Rotary em 45. Rotarianos que são notícia em São Francisco. Relatório da Conferência de São Francisco. Rotary na conferência. Portal para a Paz. A Conferência de São Francisco acaba de começar. O que isso me leva a pensar? Que o Rotary está 100% inserido na criação das Nações Unidas? O Rotary está 100% inserido no sentimento de justiça internacional que a ONU nos traz? E aí outra pergunta. O que é o Rotary? Se o Rotary faz parte das Nações Unidas, o que é o Rotary? Eu poderia dizer, nós somos o Rotary. Porque se a gente não tivesse aqui, não existe o Rotary. Ou seja, se nós somos o Rotary, nós fazemos parte dessa história. Se nós fazemos parte dessa história, nós temos que contribuir para a paz e pela paz. E aí vem aquele clique, né? Putz, é a minha responsabilidade. Não é só a responsabilidade da minha RDI, da minha presidente. É a minha responsabilidade enquanto interactiano. Desde o Interactiano que começou anteontem, ou eu, que já estou fazendo quase 7 anos no Interact. Tá? E era isso que eu queria tratar com vocês também. Esse é o segundo ponto que eu queria tratar com vocês. Impacto, e não o impacto só do Rotary Internacional como grande organização, mas o impacto que nós temos nisso tudo. E aí a gente vai agora para uma parte um pouquinho mais rotária. Eu falei bastante de Nações Unidas, falei muito de diplomacia, e aí eu queria mostrar para vocês isso aqui. Alguém sabe o nome dessas bandeirinhas? A gente chama de um nome bastante peculiar. A Luísa não pode falar porque ela foi intercambista. Quem lembra do nome? Começa com F. É um nome diferente. Flâmula. Perfeito, Nathalie. Flâmulas. As flâmulas, para mim, elas representam muito bem o que a gente chama de internacionalidade rotária. Por quê? Porque, por exemplo, quando a Luísa foi intercambista, provavelmente ela levou a flâmula do clube dela aqui no Brasil e trocou com o clube dela lá no México. Assim como eu fiz quando eu fui intercambista. Levei a flâmula do meu clube e peguei a flâmula do meu clube nos Estados Unidos. E esse é um exemplo claro, de que o Rotary, ele compartilha ideias de modo internacional. Parece bobo o exemplo, né? Mas a gente nunca pensa nas flâmulas.
a gente nunca pensa que as flâmulas representam muito bem essa troca de ideias, esse compartilhamento de ideias. E não só fora do Brasil, mas dentro dos nossos clubes. Os Interacts geralmente não tem, mas os Rotary Clubs, alguns Rotaract Clubs têm flâmula. E eu acho extremamente legal isso. E aí eu queria mostrar para vocês essas flâmulas. Olha só, tem essa aqui de Montevidéu, Uruguai, onde começou o Rotary, né, na América do Sul. Tem uma do Japão, tem uma aqui, essa aqui legal, do Sri Lanka. Vejam essas flâmulas não só como bandeirinhas, vejam essas flâmulas como pessoas, como clubes. Pessoas que, assim como nós, usam com muito orgulho o distintivo rotário. A única diferença, talvez, que eles não usem a camisa do Grêmio que a Pamela está usando, mas eles usam, sim, a camisa do Rotary, assim como nós. E essas pessoas, elas são esses números. Esse é o Rotary em nível global. E aí agora você pensa, 528 distritos, 36.633 clubes, são quase 37 mil clubes, 37 mil flâmulas, que representam 1.193.185 rotarianos. É aquele famoso 1,2 milhão de rotarianos, né, que a gente fala. Eu trouxe um pouco de números mais exatos. E no Brasil nós somos 51 mil rotarianos. Aí você pensa, todos esses rotarianos pensando e usando a prova quádrupla, pensando e fazendo o bem, aí você pensa, caramba, são 1,2 milhão de pessoas fazendo bem, pensando bem as outras pessoas. E a gente vê o quão grande é a compreensão internacional do Rotary. O quão grande é o impacto que a Nathalie falou. E aí, já que a gente está conversando sobre números, vejam que legal aquelas informações sobre mulheres, homens. A gente precisa aumentar isso. Tá? Durante a maior parte do tempo de Rotary, somente homens eram bem-vindos aos clubes. E a gente quebrou isso de uma forma muito, muito válida, e vocês todos sabem que eu sou um grande apoiador do poder feminino no Rotary, acho extremamente importante, ou melhor, nem extremamente importante, mas sem as mulheres o Rotary com certeza não existiria mais. Se a gente continuasse naquela visão antiga que só homem pode entrar, o Rotary provavelmente nem ia mais existir. Se existisse, ia ser um monte de velhinho sentado sem fazer projeto. As mulheres que dão um ânimo para o Rotary, todo mundo sabe disso. E no Interact também, né? Isso não é segredo para ninguém. Então, eu queria mostrar esses números para vocês. Por quê? É sobre mim, é sobre a Luísa, é sobre a Nayeli, é sobre a Pamela, como indivíduos. E agora eu entro, mas não é só sobre os indivíduos, é sobre a comunidade global. Ou seja, é o impacto que eu tenho que fazer na minha família, com os meus amigos, na minha comunidade, mas não sou só eu aqui em Curitiba. É o mundo todo pensando a mesma coisa. Ou seja, não tenham medo de fazer o bem. E é exatamente isso que eu quero passar para vocês. A gente precisa ter uma visão global. Essa imagem aqui parece aquelas imagens que os professores de geografia colocavam no ensino médio, né? Mas eu gosto, eu sei que é uma imagem não tão boa, mas eu acho que ela é extremamente interessante. E eu coloco esses aqui como os rotarianos, olhando o mundo. Olhando o mundo. Analisando o que precisa ser feito para melhorar. O que precisa ser implementado para melhorar. E aí sim a gente vai conseguir ter impacto. O Rotary Internacional, ele diz que esse impacto ele vem através da visão global em algo que a gente chama de DEI. D-E-I. D é de diversidade. O que é diversidade? É a convivência de indivíduos diferentes em relação à etnia, à orientação sexual, à cultura, ao gênero, todos em um mesmo espaço. A equidade é aquele senso de justiça revelado. E a inclusão é o mais fácil, né? É o ato de incluir, de acrescentar.
O Rotary acredita que a compreensão internacional está dentro desses 3 pontos. Ok? E aí eu vou entrar num tópico extremamente delicado e eu quero que vocês me entendam muito bem, não me levem a mal. Se um clube de Interact não aceita uma pessoa pela raça dela, está sendo um clube que se preocupa com a paz internacional? Um Interact Clube que não permite que uma pessoa homossexual, por exemplo, ingresse no quadro social, ele está representando a prova quádrupla? Está representando os valores de Rotary? Não. Então, não adianta em nada eu vim aqui falar para vocês sobre diversidade, equidade e inclusão, sobre fazer o bem no mundo, sobre pensar o coletivo, e eu não fazer. Ou o meu clube não fazer. Ou você não fazer e o seu clube não fazer. Então, não adianta só a gente reclamar no Twitter sobre essas coisas e não colocar em prática. A gente tem que colocar a mão na massa e falar, ó, não tem mais espaço para preconceito. Não tem mais espaço para clube que não pensa na diversidade, na equidade e na inclusão. Isso não é o Guilherme que está falando, é o Rotary Internacional. Não fui eu que criei essa ideia. Ou seja, pensar o coletivo, pensar internacional é pensar em equidade, em diversidade e inclusão. E esse é o processo de fazer o bem do Rotary. São 3 pontos. A gente estuda, a gente planeja e a gente entra em ação. Os presidentes de clube que aqui estão me assistindo, tirem uma foto disso, anotem, porque é isso aí que vocês vão ter que seguir no ano de vocês. Vocês vão precisar estudar, vocês vão precisar planejar e vocês vão precisar entrar em ação. Conta uma história que vocês já devem ter ouvido, de um grupo de jovens, um Interact Clube, que foi num asilo e levou sabonete para os idosos do asilo. Eles chegaram lá, a secretaria do asilo nem aceitou os sabonetes, porque todo mundo que visitava o asilo levava sabonete. Porque as pessoas e os interactianos presumiam que, por eles serem idosos, por ser um asilo, eles precisavam de sabonete. De fato, eles precisavam do quê? De bichinho de pelúcia, porque os velhinhos queriam bichinhos de pelúcia para passarem ali o tempo junto. Quando que você vai pensar que um asilo precisa de bichinhos de pelúcia? Nunca. E é por isso que primeiro a gente estuda, depois a gente planeja e depois a gente entra em ação. Vocês acham que a Carta de São Francisco seria assinada se a galera só chegasse lá e assinasse? Sem estudar, sem ler, sem planejar? Então, quando a gente pensa o coletivo, muita gente acha que eu estou falando só de pensar com o coração. É igual a Fundação Rotária. Eu sou contra essa ideia que a gente tem que doar só pelo coração, só pela emoção. Não, é um investimento. Tenho que pensar racionalmente para investir na Fundação Rotária. Tenho que pensar racionalmente para um projeto. É óbvio que o sentimento é muito importante, a emoção é muito importante, mas também a gente tem que pensar racional. E aí eu termino a minha apresentação, que migrou de ONU para projetos, mas eu quis fazer um panorama geral, e eu espero que vocês tenham gostado, com um chamado de ação. E agora eu não falo mais só como Guilherme, mas eu falo como membro do Comitê Internacional do Interact. A minha função lá é representar vocês. Única e exclusivamente. E essa é a pergunta que eu faço em todas as minhas apresentações depois que eu fui convidado para esse cargo. Como que a gente vai criar um Rotary melhor? Quais são as suas ideias? Quais são os seus desejos? Qual que é a sua opinião? O que está funcionando? O que não está? O que a gente precisa fazer para vocês? O que a gente precisa fazer por vocês? Eu estou me oferecendo a escutar. E agora, vocês líderes mais velhos do Interact, eu quero que vocês façam o mesmo. Cheguem no clube, escutem os novos associados, escutem os rotarianos,
né? Interactiano tem um pouco de dificuldade de escutar o rotariano. Escutem os rotaractianos, escutem os seus familiares, e aí a gente pensa como que a gente vai criar um Rotary melhor. Esse não é só um pedido, assim, só para vocês pensarem, tá? Vocês podem me enviar. Eu adoro receber novas ideias, eu adoro receber opiniões diversas, e é assim que eu construo muitas das minhas opiniões e o que eu levo para o Conselho da Interact Brasil, o que eu levo para os meus colegas de Rotary, é basicamente o que eu escuto nas apresentações, é o que eu escuto nas reuniões. Tá? E aí eu finalizo com o seguinte: eu sei que a gente vive tempos extremamente difíceis, eu sei que não é fácil ser interactiano numa pandemia, nunca é fácil, né, para interactianos ou não fazer parte de uma pandemia, viver uma pandemia, mas é o seguinte: a gente não pode desanimar, tá? Lembrem lá em 1945 o que aconteceu. Eles não desanimaram, e é por isso que a gente tem a ONU. Lembra lá em 1905, quando o Paul Harris fundou o Rotary, ele não desanimou, e é por isso que hoje a gente está aqui. Lembra, em todos os momentos felizes que vocês tiveram dentro do Interact, lembrem dos momentos felizes que vocês tiveram dentro do Interact. E se hoje vocês têm saudades, me deixa extremamente tranquilo, porque se hoje vocês têm saudades, me garante que vocês tiveram bons momentos nos clubes, nos eventos. Que as saudades é isso. Ninguém tem saudades de algo ruim. E isso me deixa bastante tranquilo, que vocês estão aproveitando o Interact. E como eu costumo sempre dizer, essa pandemia, ela pode desanimar, ela pode tirar um pouco a nossa energia. Eu sei que essas reuniões virtuais são mais cansativas que as presenciais, mas não vamos desanimar. Vamos continuar pensando o coletivo, vamos continuar pensando o todo, vamos continuar pensando como transformar o Rotary em uma organização melhor, vamos lembrar da diversidade, da equidade, da inclusão, e quando a gente vê, a pandemia já vai ter acabado e a gente vai estar celebrando em uma comic, a gente vai estar celebrando em alguma outra conferência. Tá? Resumo: pensar internacional começa com pensar sobre o meu ser interior, sobre o meu clube, sobre o meu distrito, fazer o bem, pensar o bem, contribuir para o bem, e aí sim a gente alcança a compreensão internacional e a gente alcança o que hoje nós chamamos de paz internacional. A paz interior, ela começa e a gente termina lá na paz internacional, com aí as nossas duas amigas que vão ser diplomatas, aí quando elas forem para alguma embaixada ao redor do mundo, elas podem viver isso na pele. O que eu hoje falo para vocês, elas vão viver na pele daqui a alguns anos, tá? Gente, muito, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Sei que não é uma apresentação técnica. A tia Cris, que entrou agora, que é presidente do Comitê Executivo de Rotarianos, a Cecília, sabem que eu sou um cara das apresentações mais técnicas, né? A minha especialidade é números e é esquemas em Rotary, e a Fundação Rotary, é como que a gente vai doar mais, fazendo o mesmo número de projetos e tal. Mas eu agradeço a oportunidade que vocês me deram de tirar um pouquinho essa minha característica de ser uma pessoa de apresentações mais técnicas, para falar um pouco mais da minha experiência enquanto interactiano e contar um pouquinho sobre como o Rotary é importante para o mundo e como vocês são importantes ao mundo, tá? Principalmente isso. Obrigado mesmo. Agora eu vou abrir para perguntas e aí vocês podem conversar comigo, opiniões, ideias e dúvidas e etc e tal. Tá bem? Obrigado. Bom, se ninguém quiser perguntar antes, eu tenho uma pergunta aqui. Tu tem alguma ideia de projeto internacional? Porque o pessoal aqui no distrito, a maioria dos clubes normalmente tem dificuldade em fazer projetos com outros clubes, enfim. Se tu sabe algum clube em específico também que gosta de fazer projetos
internacionais? Bom, Luiz, ótima pergunta. Assim, os projetos internacionais, eles são vários, né? São vários mesmos. A gente pode pensar, por exemplo, em algo gigante, que é o Interact contribuir para um subsídio global da Fundação Rotária, que aí seria uma apresentação só sobre isso. Mas a gente também pode pensar, por exemplo, em uma carta internacional, é um projeto que o meu Interact Clube de Curitiba Leste está fazendo com o Interact Clube na Índia. A gente escreveu uma carta, vai enviar para eles e eles vão enviar uma carta a nós. Sabe, é um projeto teoricamente pequeno, né? Mas é um projeto, por exemplo, que eu vou conhecer a cultura indiana de uma forma diferente, né? Não vai ser só um e-mail, não vai ser só um WhatsApp, vai ser uma carta vindo deles. Esse é um projeto internacional. Obviamente que esse não é um projeto de ajuda humanitária, mas é um projeto interessante para o companheirismo. A gente pode pensar, por exemplo, em projetos em conjunto, por exemplo, reuniões conjuntas. Fazer uma reunião conjunta com o Interact Club dos Estados Unidos, da Itália, da França, da Alemanha, da Índia. Eu acho que os Interact Clubs no Brasil, eles precisam ser um pouco mais ousados. Os interactianos brasileiros não sabem que o Brasil é uma grande potência do Interact. Eles não descobriram ainda, tá? O Interact do Brasil é o Interact mais... Os projetos que a gente elabora, os Estados Unidos, o MEC, né, durante esses contatos lá, porque assim, envia, eles respondem com certeza, a gente adapta o projeto, a gente vai conversando, a gente encontra pessoas que falam a língua da pessoa. Então, assim, é uma questão de um pouco de ousadia, mas principalmente aqueles 3 pontos que eu falei para vocês. Estudar, planejar e entrar em ação. Não adianta só ficar pensando no projeto, tem que planejar, tem que pensar, tá? A tia Cris, que está levantando a mão, ela pode contribuir para a discussão também. Olá, boa tarde. Só para contribuir um pouquinho, Gui, dá um exemplo, o Interact Clube de Três Lagoas começou assim, inicialmente, troca de sabores do Brasil e do mundo com essa questão de cartas, com vários clubes de vários distritos e também do mundo, né? Eu não sei se vocês souberam, viram esse projeto na Avenida de Serviços Internacionais. E com isso, com alguns distritos trocaram cartas de receitas, né, de suas cidades, de suas regiões, e também escolheram de alguns países. E feito esses laços, eles conseguiram também fomentar amizade com outros países, e a partir disto, vocês também conseguem contribuir de uma forma positiva, por exemplo, fazendo doações também para Interact Clubes, né, e eles vice-versa, contribuindo, por exemplo, com orfanatos, que eles assistem muito, e essa questão com livros e brinquedos, e também assistência, quando eles vão presencialmente, agora é uma época de pandemia, mas quando eles vão presencialmente, e aí eles fazem questão de falar que aquilo está sendo doado pelo clube da cidade, por exemplo, de Três Lagoas, que foram eles que enviaram, que aquilo foi contribuído pelo Clube do Brasil, fazem um vídeo e mostra para eles, para a instituição, né? Então, tudo isso é muito importante. Começa-se com, igual o próprio Gui falou, com uma pequena carta, e depois, posteriormente, se torna algo muito maior. Então, é um pequeno passo, que posteriormente torna-se um projeto internacional muito mais valoroso. Só essa contribuição mesmo, tá? Desculpe me intrometer, Gui. Obrigado, tia Cris. Muito bem. Alguma outra pergunta? Algum outro comentário? Guilherme, eu vou também... O tio Tucci aqui vai perguntar alguma coisa.
Eu não vi você comentar, que eu acho que é uma grande novidade para o nosso Interact Brasil, sobre a formação daquele comitê internacional. E, pelo que eu sei, você vai ser o nosso representante, é isso? É isso aí, Tussi. O presidente Shekhar Mehta, né, que é o presidente eleito do RI, ele teve a ideia de criar um comitê internacional para o Interact. Na verdade, não é bem um comitê, porque um comitê precisa passar pelo Conselho de Legislação. Então, a gente chama oficialmente de Conselho Consultivo do Interact. Tá? Mas é basicamente o que um comitê faz. Então, basicamente, o que esse comitê ou esse Conselho Consultivo vai fazer? Nós vamos primeiro representar, obviamente, os interactianos de todo mundo. São 8 membros do comitê. Eu tenho companheiros da Índia, dos Estados Unidos, da Itália, da França. Provavelmente eu estou me esquecendo de mais algum país, mas basicamente são esses, tá? Então, são 8 interactianos ou ex-interactianos. Eu, por exemplo, vou estar na condição de ex-interactiano no comitê, representando a América do Sul. E aí a gente vai conversando lá, vai compartilhando ideias, mas a nossa principal função é analisar as decisões do Conselho Diretor. Então, todas as decisões que o Conselho Diretor tomar, ou quando eu digo Conselho Diretor, são os diretores do Rotary Internacional com o presidente, todas as decisões que eles tomarem vão passar por nós. Obviamente, aquelas decisões que envolvem a juventude. E então, assim como o próprio nome já diz, é um conselho consultivo. Nós não vamos tomar decisões em nome do Rotary Internacional, mas nós vamos sim levar a nossa opinião enquanto juventude, já o que o comitê do Rotaract faz, para que nós tenhamos decisões que sejam mais abertas e mais dinâmicas à juventude. Não é? O Rotary está se preocupando em pensar o que a juventude quer. E a nossa função é lá, a juventude gostaria disso, gostaria disso e gostaria disso. Essa decisão não vai funcionar no Brasil, porque os interactianos não gostam disso. Obviamente que são decisões muito mais baseadas, né? A gente escreve, baseia e tal, mas esse é o conselho consultivo, tá? Espero que eu tenha explicado mais ou menos por cima, assim, e vocês tenham entendido o que a gente vai fazer lá. Bom, não sei se nós temos outras perguntas, outros comentários. Não? Muito bem. Então, gente, muito obrigado pela paciência de vocês, muito obrigado pelo convite, fiquei bastante feliz de estar com vocês, tá? Agora vocês vão escutar da Crisupa, né? Eu tenho certeza que ela vai contribuir muito aí com vocês, vai contribuir muito com o aprendizado dos nossos líderes, tá bem? Mais uma vez eu cumprimento a Luiz Golim pelo fantástico evento, desejo muito sucesso a Nayeli Dutra, que é eleita, a todas as lideranças, a todos os presidentes em especial, porque eu sei que a função de vocês é extremamente importante, é extremamente especial, mais uma vez, dentro da nossa comunidade, tá? Sendo isso, agradeço mais uma vez. Agora eu vou precisar migrar para uma outra apresentação. Eu volto a falar sobre Fundação Rotary agora, em uma dica, tá? Mas, de toda forma, o meu contato vocês já têm. Me mandem no WhatsApp, me mandem no e-mail, me adicionem no Instagram, no Twitter, onde seja, e a gente pode bater um papo por lá, tá bem? Muito obrigado, um forte abraço a todos e excelente semana. Muitíssimo obrigada pela ótima explanação e contribuição com a gente. Acredito que foi de grande valia e de grande inspiração. Já tive uma ideia de projeto, eu anotei aqui num dos meus documentos perdidos. Mas muito obrigada, retorne sempre que se interessar. E um ótimo próximo treinamento para você. Nesse momento,